Venda de bebidas com metanol. O que que tem acontecido? Vamos lá. Na realidade agora atual, a gente tem verificado, né, na verdade, muitas adulterações, falsificações de bebidas alcoólicas com uma substância que é o metanol, que é nocivo à saúde. E teve a venda disso, comerciantes têm comprado bebidas de pessoas sem a verificar uma certa procedência, colocado essas bebidas no mercado, introduzido isso e fazendo com que consumidores experimentassem e causasse cegueira e podem causar inclusive a morte, certo? Tem tido uma operações contra isso e eu queria conversar com vocês um pouco sobre algumas repercussões jurídicas com relação a isso, certo? Então, a primeira questão aqui que eu quero abordar é o que dispõe o artigo 272 do Código Penal, que é o crime pelo qual, teoricamente, a pessoa responde. Então, quem falsifica, corrompe, adultera, altera a substância ou produto alimentício de consumo, tornando nocivo à saúde ou reduz-lhe sua capacidade nutritiva. Então, nesse caso específico, se alguém adultera, corrompe, falsifica ou altera a substância do produto, ela vai responder pelo artigo 272, que tem uma pena de 4 a 8 anos, certo? Para esse crime acontecer, eu tenho que fazer praticar esses verbos, falsificar, corromper e tudo mais, certo? E também tenho que fazer com que esse produto seja nocivo à saúde ou que reduza a sua capacidade nutritiva. Se caso não houver isso, não tem como ser responsabilizado por esse crime, certo? E o que a gente tem visto se adequa especificamente à situação, certo? E aí vem a questão, a pessoa que faz isso responde por esse crime, certo? E a pessoa que acaba comprando e vendendo isso? Aí tem duas situações específicas. Se a pessoa que introduziu isso no mercado sabia da procedência ilícita, ela vai responder também por esse artigo. Porque, muito embora ela não tenha diretamente adulterado, ela sabia da situação e colocou o produto à venda. Então, ambos vão responder pelo mesmo crime na modalidade dolosa. Caso a pessoa não saiba, mas deveria ter se preocupado com cuidado para verificar isso, não assumiu o risco disso, mas acreditava que o produto era real, era correto, e colocou à venda acreditando que o produto era correto, ela pode responder por esse crime na modalidade culposa, cuja pena vai até 2 anos. Então a pena reduz de 8 para 2 anos, se for comprovada a modalidade culposa. Mas é difícil enquadrar nesse tipo de caso. Por quê? Quando um fornecedor, uma pessoa adquire esse tipo de substância, ela tem que ter nota fiscal, comprovantes específicos da origem lícita daquele produto alcoólico. Se ela simplesmente compra sem qualquer referência e coloca à venda, ela acaba assumindo o risco e respondendo por esse crime na modalidade do dolo eventual, certo? Logicamente, como a gente sabe, dolo eventual e culpa consciente, eles são similares, vai depender da análise do caso concreto, mas é muito mais no sentido de que eles assumiram o risco por não verificar a procedência do que eles foram descuidados na modalidade culposa. Então, ainda incorreria no mesmo crime. Agora, uma coisa importante. Tá, então, a pessoa que vendeu o produto pode responder pelo mesmo crime, dependendo da situação, pode responder no menor grau, na modalidade culposa, certo? A pessoa que fabricou o adulterou também responde isso. Mas e se a pessoa que consumiu esse produto ela morrer? Aí a gente já muda de crime. Por quê? Porque esse crime tem um caráter subsidiário com relação ao crime de homicídio. Ou seja, se houver como o resultado morte, a pessoa responde por homicídio qualificado e pode pegar uma pena de até 30 anos. Então, se a pessoa adulterou substância e tudo mais e causou a morte daquele que ingeriu, ele tem a possibilidade de responder por homicídio, ao invés de responder por falsificação, corrupção ou adulteração de substância ou produto alimentício. Então, ele tem essa diferenciação. Ele, no caso específico, ele pode responder, né, se a pessoa morrer pelo crime de homicídio. Por quê? Porque esse crime do artigo 272, que é da adulteração, ele é subsidiário ao crime de homicídio. Então, se a pessoa falecer, ele vai responder pelo crime de homicídio, cuja pena é até 30 anos. Então, a pessoa pode responder por esse tipo penal incriminador, certo? Por quê? Porque ele é mais grave
do que o tipo penal do artigo 272. Mas, lógico, isso tem que ser analisado de acordo com o caso concreto e tem que sempre verificar o dolo da conduta, né? Às vezes o agente, ele ofereceu essa substância para o cara querendo a morte daquela pessoa e aí vai responder por homicídio, certo? Em sua modalidade qualificada. Então, sempre vai depender da análise do caso concreto. Mas a regra geral é que eles respondam pelo artigo 272, tanto quem adulterou quanto quem vendeu, certo? Pode ser, às vezes, quem vendeu na modalidade culposa, dependendo da situação e do caso concreto. E se alguém vier a falecer decorrente dessa situação específica, ou se lhe causar uma incapacidade permanente para atividades e tudo mais, também pode responder por outro crime, mas eu não vou, porque aí vai ficar muito denso. Mas o que você tem que entender é se acontecer alguma consequência mais gravosa do que a situação relatada, é possível que ele responda pelo crime, por exemplo, de homicídio doloso, certo? Qualificado, cuja pena pode chegar a 30 anos, certo? Ah, Patrick, mas e se for uma empresa, pessoa jurídica que colocou à venda? Empresa não pode ser responsabilizada criminalmente, ressalvado o caso de crimes ambientais. Então, quem vai responder seria o administrador da empresa, as pessoas que sabiam dessa situação na cadeia de consumo da empresa e autorizaram isso, certo? Então, as pessoas que participaram da operação dentro da empresa podem sim ser punidas e responsabilizadas por esse crime. Beleza? Ficou com alguma dúvida? Esqueci de alguma coisa? Você tem uma dúvida específica com relação a determinado ponto que eu não falei aqui? Coloca aqui nos comentários que eu prometo responder. Tenha um ótimo dia e se esse vídeo de alguma forma fez sentido para você, deixa o like e compartilha com alguém.